Olá, nosso tema é a gestão da ética. E o que se quer dizer com isso? Expressão simples. Gestão da ética é perguntar se é possível mudar o comportamento moral de uma coletividade. Então você imagina, tem uma empresa, às vezes me chamam para dar palestras e fazer consultas e perguntam: professor, nosso problema é o seguinte, tem uma empresa, mas aqui eu não sei o que se passa na cabeça do pessoal de RH, mas parece que são selecionados os canalhas da cidade, com muita eficiência, inclusive. Ninguém aqui presta, é um ambiente horroroso. Há como eu fazer algo para mudar? É possível um gestor mudar o comportamento moral de uma coletividade? Essa é a questão. Diante dela, a primeira resposta muito comum é não. E quando eu digo muito comum, é o que as pessoas geralmente dizem. Negam. Não, não é possível. E por que afirmam não ser possível? Porque partem do pressuposto de que o comportamento moral das pessoas está ligado, tem como causa única caráter ou índole. Caráter ou índole. Como quem diz, quem é ético é, quem não é, não é. Quem é ético já nasceu assim. Sabe-se lá por conta de que arranjo genético, que arranjo cósmico, mas que fez com que ele fosse desse jeito. A tal ponto também, que claro, em contrário senso, o desonesto também é intestinamente desonesto. Fala-se de honestidade, desonestidade, de ética e de falta de ética como um componente estrutural do sujeito, do ser que o sujeito é, condição de sua existência. Então, o ético, tudo que ele faz é ético. Se a pessoa ética traz água, não é? É uma entrega ética de água. Se o desonesto, por sua vez, é quem o faz, saiba que seria uma entrega de água totalmente desonesta. Se ética ou falta de ética é algo que pertence ao sujeito, tudo que ele faz é contaminado pelo ser que ele é. Contaminado. Outro dado curioso, porque quando nós dizemos que alguém é ou não é honesto, o que fazemos de fato não é a constatação de um exame da alma. Ninguém tem olho de raio-x, ainda que raio-x pudesse resolver esse tipo de problema, em que você bate o olho no sujeito e diz, conheço o seu comportamento, sei quem ele é, vi a alma do sujeito e sei que é desonesto. Não, é fruto de uma atribuição de honestidade ou desonestidade, a atribuição de ética ou de falta de ética, a atribuição que é a consequência da imagem que fazemos dessa pessoa. E claro, essa imagem não vem do nada. Essa imagem do outro nós construímos a partir ou de experiências pretéritas nossas, ou a partir do que flagramos a pessoa fazer. E, portanto, o flagrado em ato desonesto, às vezes basta um ato desonesto, às vezes já é o suficiente para macular a imagem do sujeito, para que ele seja categorizado como antiético para o resto da sua existência. Lembro que eu morava num prédio, um condomínio de pessoas muito conservadoras. E havia lá uma menina, jovenzinha, tadinha, lá nos seus 18, 17 anos, que arrumou um namorado. Família muito conservadora e repressora, o lugar que ela arrumou para namorar foi a escada do prédio. Aquele namoro só em casa, sob vigilância da família. A única escapadinha que ela tinha é, mãe, vou levar meu namorado até lá embaixo, até a porta. Ia pela escada, lento. E na escada, aí você imagina, aquele encontro, ósculo bucal, língua enroscando em língua, troca de perdigotos. E as mãos acompanham, mãos tateando a geografia corporal da moça, mãos se introduz sobre as vestes da moça. E quem passa? A síndica. A síndica que além de gestora, fazia o papel de comunicadora do edifício, também conhecida como fofoqueira. E aí, pronto, espalhou para todo mundo, exagerou em muito a imagem. Fulana, jovem, estava fazendo saliência na escada. Foi o suficiente para que dentro do condomínio a fama da moça, não é, fosse lá para baixo e ela, coitada, a botar um rótulo na testa. Ela é lasciva, ela é vagabunda, coitada.
Um único ato, às vezes, é o suficiente. E as pessoas diziam para as filhas, não ande com fulana, minha filha. Não ande com fulana. Fulana é dada a dar. E, portanto, se você andar junto, vai se contaminar. Veja, é uma identidade que é transmitida por contaminação. E assim muitos gestores explicam por que a empresa é assim. A empresa é desonesta porque um dia entrou um desonesto. É a teoria da maçã podre, que uma vez no cesto apodrece as outras. Qual é a culpa do apodrecimento? Da maçã podre. E, portanto, qual é a atitude que podemos ter para gerir a ética? Identificar maçãs podres e limá-las do cesto. Eliminá-las do cesto para evitar o apodrecimento. Veja que nesse exemplo, nessa forma de raciocínio muito comum, a gestão se traduz apenas na repressão. A repressão é o máximo que se poderia fazer para gerenciar. Repressão que, por um lado, identifica a maçã podre, identifica o desonesto, impede que o desonesto contamine os atos de desonestidade e as pessoas com uma índole também desonesta. Responsabilidade grande sobre o pessoal, geralmente de RH, ou de gestão de pessoas, nome mais moderninho. Não deixe maçã podre entrar. Seja eficaz na identificação da maçã podre e mais eficaz ainda para meter um pé na bunda da maçã podre e eliminá-lo de vez desse ambiente. E assim purificar toda a nossa existência funcional, nossa existência laboral, purificar a empresa em termos éticos. Oh, que lindo! É engraçado porque, além disso, além do evitar a maçã podre, além da identificação do mau comportamento e da punição sumária, de preferência com a exclusão do que se comporta mal, dizem, não há mais nada que se possa fazer. Mais nada. É só isso. Porque, imagina, demos azar de ter permitido que entrasse aqui alguém mau caráter. Porque o mau caráter, que é bom no mau caratismo, ele dissimula suas reais intenções. E o contratador se defende dizendo, olha, na seleção eu perguntei, o senhor pretende roubar a empresa? Não. Parece aquela ficha que se preenche de visto para entrar nos Estados Unidos. O senhor pretende atentar contra o presidente americano? Não. Óbvio que não. Fui legitimamente enganado. Então, não há nenhum responsável. Não há nenhuma atitude possível, claro, porque seria preciso identificar de antemão o dissimulado, coisa impossível se fazer. Então, só o que nos resta mesmo é a repressão. Mas, veja que é contido no exemplo a hipótese da transmissão do mau caratismo. E, portanto, a constatação de que é possível, pelo menos sob o aspecto negativo, você contaminar de forma negativa as pessoas que ali estão. Mas é curioso, porque muitos que admitem que é possível a contaminação negativa, que é possível que um canalha acanalhe os vizinhos de trabalho, o contrário, as pessoas parecem não levar a sério. Que o bom caráter, que a pessoa honesta, possa igualmente contaminar de honestidade quem está do lado. É uma hipótese interessantíssima. É uma hipótese interessantíssima. Porque se em termos metodológicos admite-se a contaminação, ou, uma palavra mais precisa, a influência comportamental negativa, por que não admitir a influência comportamental positiva? Quando se fala em gestão da ética, se fala em gerir, em organizar, em interferir nos processos de influência de alguns indivíduos sobre os outros. Da influência de alguns indivíduos em posição hierárquica superior, em posição elevada, sobre o comportamento dos outros. Na influência que o ambiente pode exercer no comportamento de algumas pessoas. A influência pode ser gerenciada, ela pode ser objeto de manipulação. O ambiente também ele pode ser transformado de tal ponto a afetar o comportamento das pessoas. Pois bem, mas quando não se relaciona o comportamento moral com o ambiente e a influência, claro, as pessoas desistem de toda e qualquer hipótese de gerenciamento do comportamento. Para admitir-se a possibilidade de gerenciar o comportamento moral e transformar o ambiente moral de uma empresa, é preciso primeiro um contradiscurso metodológico, um contradiscurso, expressão que só o professor usa, epistemológico, palavra difícil para causar horror e medo dos alunos, que sentem angústia porque farão prova um dia. Mas é porque há uma forma estruturada de pensar
o comportamento desonesto no discurso que a honestidade e desonestidade vem de berço ou genética. Pois bem, é preciso arrumar um contradiscurso estrutural que permita pensar a ética de outro modo. E que modo é esse? Um modo que aceita, que admite como condição humana a liberdade. A liberdade no sentido existencial. O que quero dizer com isso? Farei aqui uma afirmação. Nós somos existencialmente livres, porque nenhum de nós é predeterminado por natureza a existir durante a vida toda de uma única maneira. Não estamos condenados a existir de um modo único. Filósofos repetem isso ao longo da história do pensamento de formas muito diferentes. Jean-Jacques Rousseau, filósofo moderno, tem uma forma curiosa de dizer isso. Rousseau diz, no Emílio ou da Educação, coisa de professor também, cita a fonte. Você tem liberdade porque você não é um gato. Sei que eu não sou gato, tenho espelho em casa. Sei que não sou gato nos dois sentidos. No sentido biológico, que não tenho rabo, não mio, não me esfrego na perna alheia. E também no sentido metafórico. Sei que não sou bonito, feito Brad Pitt, coisa parecida. Me enxergo. Mas não é isso que Rousseau diz. Rousseau diz, você não é gato, porque gato é um ser da natureza, um animal da natureza, que, como tal, ele tem estrito senso natureza. O que ele quer dizer com estrito senso natureza? A gente já aprendeu a separar duas palavras e tratá-las como uma o contrário da outra. Natural e artificial. Não é? O natural é aquilo não manipulado pelo homem. O artificial, o contrário. Aquilo que é manipulado, criado e inventado pelo homem. O que é natural, por não ter sido inventado, também não dá para reinventar. O que é natureza, a gente tem que aceitar. No que diz respeito à natureza, não há liberdade nossa para mudá-la. O que é natural do jeito que é. O máximo que podemos fazer com relação à natureza é ou respeitá-la ou B, destruí-la. Mas mudá-la, não. E por isso, o gato que tem natureza, nasce gato, cresce gato e, pasme você, morre gato. O gato está condenado a ter natureza de gato. O gato sequer tem, pelo menos até onde eu sei, sequer tem consciência do gato que é. Ao ponto não só de identificar-se como gato e os outros como não gatos, como ainda conhecer a natureza alheia. Você imagina um gato com crise existencial? Nossa, eu sou gato, vida de gato é uma porcaria. Me angustio com a vida de gato. Muito mais legal é do cachorro. O cachorro levam para passear. Ninguém me leva para passear. Eu fico aqui preso dentro de casa. Só me dão um caixote de areia. Eu tenho que defecar ali e gostar ainda de brincar nesse troço. Desrespeito. Ora, minha vida, dirá o gato em crise existencial, seria muito melhor se eu fosse cachorro. Gato angustiado, gato triste, porque gato que tem consciência da vida que tem, ao ponto de desejar a vida que não tem. Pois bem, gato que está condenado pela natureza a viver vida de gato, não tem consciência do gato que é, e muito menos consciência do que não é, ao ponto de desejar ter outra vida que não a vida que tem. Mas e nós? Nós não. Nós temos consciência da vida que temos. E temos consciência das vidas que não temos. Temos consciência ao ponto de olhar para a nossa vida e dizer, olha tudo que eu fiz, olha onde eu cheguei, e olhar para a do vizinho. E dizer, nossa, a grama do vizinho é muito mais verde que a minha. Nossa, a vida do vizinho deve ser muito mais legal que a minha. Você é capaz de ter consciência da própria existência. E consciência da existência que não tem, ao ponto de lamentar a existência que tem. E desejar a existência do outro. Isso é a liberdade existencial. Ter consciência e mais do que isso, saber que pode mudar. Posso imitar o vizinho. Imagina. Sou vascaíno, minha vida é triste, condenado a ser vice em tudo. Mas o meu vizinho não. Resolveu torcer para o Barcelona. Mais eficaz. Há muito menos lamentação na história futebolística dele. Vou virar a casaca. Eu posso. Por quê? Porque sou existencialmente livre. Berinjela nasceu para ser berinjela. E, portanto, não pode virar rabanete. Mas você não.
Você não nasceu para nada. E por isso você pode ser músico, você pode ser engenheiro, você pode ser prostituto, você pode ser o que você quiser, porque você tem essa liberdade existencial. Você que nasceu João, pode virar Maria. A medicina hoje até ajuda, facilita as coisas para você. Você tem, portanto, 360 graus de amplitude no que diz respeito à sua existência. Nossa, que legal, somos livres existencialmente. Somos. Um código de ética para gato seria simples. O código de ética para gato descreveria o que é a vida de gato. E diria, conforme-se a natureza de gato. É ético, segundo o código felino, comportar-se como gato. E, portanto, é ético brincar com bolinha de pelo. É antiético querer passear que nem o cachorro. É ético comer comida de gato. É antiético comer a comida do passarinho. Aliás, nem precisa, porque o gato não foge da natureza. Gato come comida de gato. Se não tem comida de gato, morre de fome. Passarinho come comida de passarinho. Se não tem comida do passarinho, o passarinho morre de fome. E você que não tem natureza? Você come comida de gente. Mas se faltar, você já começa a olhar o gato com outros olhos. Não é? Diz que é culinária exótica. E depois do gato, o passarinho, a secretária, você come o que pintar. Por quê? Porque você não tem natureza, você tem liberdade. Nossa, que legal. Liberdade é um baita valor. A gente aplaude a liberdade. Nós dizemos, nossa, liberdade é tudo. Vale a pena morrer pela liberdade, vale a pena lutar pela liberdade. Mas essa liberdade existencial, as pessoas não gostam dela. Porque ela tem um custo. O custo da liberdade existencial se chama angústia. Angústia. Há um conceito também filosófico de angústia. Angústia, anote, vai cair na prova. Angústia é a incerteza que eu, ser livre, tenho sobre qual é a melhor vida a ser vivida. Incerteza. Há vários momentos na nossa vida de incerteza. Eu que posso viver de modos diferentes? Pois bem, encontro N encruzilhadas grandes e pequenas na minha existência, em que a pergunta me é colocada pelo destino. O que fazer para viver uma vida melhor? Vou dar um exemplo para você não esquecer nunca. Exemplo de gordo. Exemplos de gordo sempre me são mais fáceis de apresentar. Você está lá, restaurante com buffet, self-service, ou como diz uma amiga minha, serve-serve. Então, eu não sei quanto a você, mas eu que sou gordo costumo fazer, primeiro passar em revista a todos os pratos. Eu tenho que fazer um planejamento estratégico do que eu vou comer, para evitar desperdiçar espaço físico do prato com coisas que não combinam. Enquanto eu passo, quem eu flagro? Ali, a cumbuca de feijoada. E quando eu vejo feijoada, nossa, meu corpo inteiro se manifesta. Nossa, não preciso olhar mais nada, feijoada, tá aí, é isso, não uma feijoadinha. Meus afetos já me inclinam para a feijoada, com a mesma potência que me afastam da rúcula. O problema é que eu sigo um método e só faço o prato depois de olhar tudo. E tem mais no buffet. E dou mais alguns passos e quem eu encontro? Sushi, peixe cru. E meu estômago também se alegra. Oh, sushi, peixinho cru, que beleza. Gosto muito de sushi, mas também gosto muito de feijoada. Sushi é bom, feijoada é bom, mas tem um problema físico, moral. É que sushi mais feijoada no mesmo prato não dá, cara. Não dá. Inconciliáveis pela natureza. Se eu estou no restaurante, o sujeito senta do meu lado com um prato com sushi e feijoada, eu me levanto e vou embora. Faço cara de ofendido. É agressivo. Eu me vejo diante de uma encruzilhada existencial. Tenho que escolher. Qual é a vida que eu quero viver? A vida em que no almoço de hoje tem feijoada ou a vida em que no almoço de hoje tem sushi? Veja. Eu parado com um prato na mão, cara de angustiado, cara de incerteza, o que eu faço da minha vida? E aí um amigo sensível atrás de mim percebe e diz, está com algum problema? Eu digo, não sei se eu como sushi ou feijoada. Ele diz, nossa, qual que você gosta mais? Eu olho para ele e penso, que tipo de demente é esse? Se houvesse algo unívoco, se houvesse um direcionamento dos meus afetos, dos meus desejos para um único objeto, nossa, eu não estaria angustiado. Imagine você está diante de uma escolha, um prato de quindim e um prato de cocô.
Qual você prefere? Quindim! Ainda que não seja amante de quindim, mas olha a opção. Quem gosta de comer cocô? Ninguém. Ora, não há angústia na escolha entre um prato de quindim e um de cocô. Por que não? Cocô é universalmente rejeitado. Se você não rejeita, aconselho ajuda psiquiátrica. Não é? Mas se eu hesito, se eu me angustio, é justamente porque não há uma certeza afetiva de qual é a melhor vida a ser vivida. Gatos não têm angústia, porque ter natureza implica que todo o seu sistema afetivo é voltado para um único modo de existência. Mas você tem mais de uma escolha. Dizem que quando fica angustiado é porque não sabe o que quer. Não, às vezes sabe o que quer. O problema é que quer coisas inconciliáveis. O sujeito quer casar com fulana, mas quer também a cunhada, 15 anos mais nova. Não é que ele não sabe o que quer, ele sabe, quer as duas. O problema é que é inconciliável. A sociedade já definiu, é uma só. Sendo irmã, então, pior ainda, mais interdito ainda. Se os afetos não resolvem, o que resolve? Razão. Aí você começa a fazer cálculo. Se eu comer feijoada hoje, vai pesar no estômago, vou trabalhar pouco depois. Mas em compensação, vai aguentar mais no bucho, e aí eu não vou ter que dar aquela paradinha pro lanche. Aí eu compenso. Ou então o contrário, se eu comer sushi, comida leve, vou ter mais disposição para trabalhar, o dia hoje está cheio, e tenta definir racionalmente o que é melhor. E aí escolhe. E depois que escolhe, você acha que a angústia acabou? Não, ela continua. Está lá você comendo sushi, e com peixe cru na boca, você pergunta para si mesmo, será que a feijoada não ia estar melhor? E assim vamos nós existindo, de angústia em angústia. Como fugimos da angústia? Nos alienando. Fazendo crer a nós mesmos que não há escolha. Nossa, é tão libertário, é tão, sabe, alivia tanto. Quando você, diante de um problema difícil, constata que ele tem uma única solução, ainda que ela seja catastrófica, mas você tem o consolo de dizer para si mesmo, não há outra coisa a fazer. Quando numa empresa eu entupo os procedimentos de norma, de regra, crio um código de ética, por exemplo, que define comportamento a comportamento, detalhe a detalhe daquele trabalho, da vida naquela empresa. Tudo definido por norma e dizendo, se não cumprir, punição, vai para a rua. Nossa, é um alívio existencial. Nós abraçamos isso com alegria, nós aderimos a modelos de existência. Aderimos a modelos de existência. Porque isso nos isenta da responsabilidade para com a nossa própria existência. Por que você fez isso? Porque é assim que todo mundo faz? Por que você fez isso? Porque é assim que mandaram fazer. Por que você fez isso? Porque é assim que a regra diz que é. É diferente. Quando eu pergunto por que você fez isso, você diz, porque eu quis. Porque eu escolhi. O grande sujeito moral no discurso filosófico é aquele que admite a sua liberdade existencial. E, portanto, admite que ele, que você, é 100% responsável pelas suas próprias escolhas. 100% responsável. Nós lutamos contra a ética, porque lutamos contra o que nos angustia. Abraçamos a alienação com alegria, porque isso tira dos nossos ombros o peso moral sobre a nossa própria existência. Vou dar um outro exemplo aqui. Para você que ainda não entendeu, entenderá antes do final deste vídeo. Imagine uma menina, criada e educada como boa parte das meninas do nosso país, quase que adestrada para crer em príncipe encantado. Sim, quase adestramento. Pequenininha contamos histórias. De quem? Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela. Ela ouve a história da Branca de Neve e com quem você acha que ela vai se identificar? Com um dos 7 anões? Queria ser o Dunga? Não. Ela vai se identificar com a princesa. E o que acontece nas histórias de princesa? O final feliz. Mas o final feliz tem como condição o príncipe encantado. E lá cresce ela,
aguardando a chegada do príncipe encantado. Primeiro o príncipe encantado é uma imagem no livro, depois o príncipe encantado vai ganhando forma, cor, olho, e vira o garoto da escola. Aquele que quando ela olha o olho brilha. Ela diz, nossa, é ele. Imagina a menina que dê sorte, porque ela que se apaixona pela primeira vez tem o primeiro amor correspondido. O príncipe encantado resolve se aproximar dela. E também nutre afetos por ela. E começa um namoro. Namoro fazia um mão na mão, sabe? Coisa bonitinha. Encontrei o príncipe encantado, mas um dia, tadinha. Sábado à noite, ela em casa, o telefone toca. Quem é? A amiga. A amiga diz, amiga, você tem que ver a festa na casa da Claudinha. O que houve, você tem que ver com seus próprios olhos. E ela vai, e quando vai, o que ela vê? O príncipe, um namorado, engalfinhado com outra. E não é outra qualquer, velho. A então melhor amiga. Nossa, imagina, o príncipe é um traidor. E a melhor amiga também. Imagina, estudam todos no mesmo colégio, fazem parte do mesmo círculo social. Segunda-feira, volta às aulas, no recreio, é o assunto da escola. Vai chegar do grande momento. As duas ex-amigas vão se encontrar no pátio. O pessoal se prepara para filmar, que hoje é assim, né? Vai rolar barraco, filma e taca na net. E aí, quando as duas se encontram, o que a nossa personagem corna diz? Vê a amiga e diz, vagabunda. Você não presta. Tanto homem para ficar, tinha que ficar com o meu. E o que a outra diz em sua defesa? Amiga, aconteceu. A gente não escolhe de quem gosta. Foi mais forte do que eu. Repara que as duas têm discursos muito diferentes. Porque, claro, aquela com um coração ferido por chifres que a surpreenderam num sábado à noite, ela, pela dor, pela tristeza, tende a aumentar o peso moral da escolha da ex-melhor amiga. Ficou com ele porque quis, outras até exageram, só ficou com ele porque tem inveja de mim. Sou mais bonita que você. Já a outra, para se defender, o que ela faz? Tenta tirar dos ombros o peso moral da sua própria atitude. Aconteceu, como quem diz, não escolhi. A gente não escolhe de quem gosta, não sou responsável por essa corneada. Fazemos isso o tempo todo, no trabalho também. Deu errado o projeto, de quem é a culpa? Fulano que não me avisou, devia ter avisado. Beltrano que não me treinou, e você? E você? Quantas pessoas numa empresa, quantos gestores, de fato, incentivam todos os funcionários, ou de acordo com a metáfora do mundo corporativo atual, os colaboradores, a se assumirem como sujeitos morais. Chamam moralizar a empresa o contrário, fazer com que eles não se assumam como sujeitos morais. Quanto mais regra, quanto mais lei, menos liberdade. E quanto menos liberdade, menos moral, menos comportamento moral. Me chamaram para dar uma palestra numa empresa uma vez, empresa grande, empresa de segurança. E toda empresa de segurança, os senhores podem imaginar, é um lugar regido pela paranoia. Ficava no área industrial de uma grande cidade. Não tinha restaurante perto. Para encarar restaurante, tinha que andar muito de carro, com direito a engarrafamento e rodovia. Então todo mundo almoçava no refeitório dentro da empresa. E diziam com orgulho, todos almoçam aqui, do presidente ao faxineiro. Claro, não tem outra opção. Me levaram para almoçar também. Cheguei lá, tinha 2 catracas. A empresa de segurança tinha catraca para tudo, até no restaurante. Uma catraca para entrar no restaurante. Mas depois que entrava no restaurante, 2 filas de buffet. Cada uma guarnecida por uma catraca diferente. Eu perguntei, por que 2 catracas? Porque nas travessas da direita, comida normal. Travessa da esquerda, comida light. Para quem está de dieta. Falei, nossa. E as pessoas tinham que passar o crachazinho eletrônico. Pi! Então, o funcionário é submetido ao exame médico. O médico diz, está gordo, dieta. E a partir daquele dia, se ele tentar ir no buffet de comida com caloria alta, não vão deixar ele passar da catraca. Então,
catraca de gordo é aquela. O sujeito não escolheu sequer o que vai comer no almoço. É pior do que comer o que tem. É o que eu deixo você comer. Você quer uma empresa que desmoralize o sujeito mais do que isso? Desmoralize no sentido de não considerá-lo como um sujeito moral. O considera como um objeto que deve obedecer ordens. Quem é o sujeito moral desse refeitório? O médico. O médico que exerceu a liberdade de escolha da vida dele e do outro. Quando decidimos sobre nossa própria vida, liberdade moral. Mas e quando decidimos sobre a do outro? Imposição, tirania, dominação. Vê-se a empresa como lugar em que tem uns poucos sujeitos morais, os dominantes, e um bando de dominado. E ainda dizem para o dominado fazer um discurso bonito. Veja, você tem que abraçar a causa da empresa, vestir a camisa e aderir aos valores da empresa. Como os valores são transmitidos? Valores são um aspecto fundamental da gestão da ética. Eu diria mais, os valores são a meta da gestão da ética. O que chamo aqui de valores? Você pode entender valores como aquelas palavrinhas que constam do banner da empresa. Geralmente, de 5 a 8. Por que de 5 a 8? Porque menos de 5 parece pouco. E mais de 8 não cabe no banner. Definem como 8. O problema é que a vida tem muito mais do que 8 valores a serem seguidos. E quando eu falo de valores, me refiro a critérios que você utiliza para se decidir, no exercício da sua liberdade moral de viver, o que fazer. Dizer a verdade é um valor. E lá você encontra a vizinha no elevador, ela diz: oi, tudo bem? Estou fazendo dieta. Você acha que eu emagreci? E você tem duas opções: mentir ou não mentir. E aí você tem um valor que define, um valor que já direciona a sua resposta antes da pergunta ter sido feita. E você diz: a verdade para mim é um valor, então não mentirei. Você está gorda, paquidérmica. Veja que é um segundo valor nesse exemplo. Pouca polidez, uma certa insensibilidade com as pessoas acima do peso. Mas é um valor. Você tem os seus, outros têm valores diferentes. A empresa tenta valorizar valores, tenta consagrar determinados valores em detrimento de outros tantos valores que possam existir ali. E, portanto, esses poucos valores definem o que culturalmente aquela empresa é. Disse no começo que quando se fala em gestão da ética, o ponto central é o que influencia o seu comportamento. Pois bem, a cultura influencia o seu comportamento. E nós podemos traduzir a cultura que o influencia em valores. Sou influenciados por essa cultura e o que essa cultura me transmite o tempo todo? Determinados valores. Os valores que são transmitidos a cada um na empresa é muito mais importante do que os valores que constam no banner. Meia dúzia de iluminados criam os valores, botam no banner e depois fazem treinamento. Decore os valores! Ética! Respeito ao meio ambiente! Né? Resiliência! Palavras da moda do mundo corporativo. E aí cobra, tipo sabatina. Quais são os valores da empresa? Ética! Roubo não, zero! É muito diferente da pessoa receber o conhecimento dos valores e o incentivo para corroborar esses valores, para incorporar esses valores, como se fizessem parte do seu DNA, da sua genética, da sua natureza, se ela existisse. Há coisas que não são naturais em nós, como o pudor, por exemplo. Você nasceu pelado, andava pelado de boa até certa idade. Aliás, até preferia andar pelado do que vestido. Mas hoje você não fica nu aí fácil, assim, na frente de todo mundo. Você se constrange. De onde vem o constrangimento com relação à própria nudez? Você sabe, é cultural. Há tribos em que se vive pelado. Mas o problema é que o fato de você saber que é cultural não faz com que a força do pudor mude em você. Constatar que
o pudor é cultural, não faz com que você agora, nesse momento, tire a roupa e desfile nu na frente de todos. Eu sempre digo isso no auditório na esperança de alguém realmente tirar a roupa para provar que eu estou errado. Mais uma vez, isso não aconteceu. Veja, é cultural, mas funciona. Está em você como se fizesse parte do seu DNA. Do seu DNA, é muito forte. Então, existe uma influência em nós, mas é um muito forte que pode ser vencido. Você pode ir a uma praia de nudismo um dia. Você tem essa capacidade, a liberdade de revolucionar a própria existência e de tornar-se nudista de uma hora para outra, ainda que não seja fácil, ainda que não seja fácil. Pois bem, há, portanto, uma influência cultural e que pode ser muito forte na vida das pessoas. E o que nos influencia culturalmente? O que nos influencia dentro desse universo cultural da empresa? Identifique isso, que você encontrará aonde você deverá concentrar esforços para mudar comportamentos morais dentro da empresa. Para, a partir daí, aí sim, gerenciar a ética. Primeira aposta, mais comum, já citada aqui, a repressão. Vamos reprimir. Mas a repressão tem 2 requisitos. Primeiro, ela será eficaz se tiver um bom código de ética. E o que é um bom código de ética? Um código que defina com clareza, o que deve e o que não deve ser feito. Para que as pessoas tenham um parâmetro para, ao serem punidas, saber por que são punidas. E mais do que isso, em cada punição que você aplica a um, ela afeta a outros. Viu fulano? Viu o que ele fez? Mas se deu mal. Se deu mal. E aí vem o exemplo. O exemplo da punição. Da punição. Agora, se o código não for bem feito, com regras claras, significa que ele tem regras obscuras, ou é omisso. E na obscuridade e na omissão, se permite que ele seja manipulado. E aí fulano faz algo errado e é punido. E Beltrano faz algo muito parecido e é perdoado. Por quê? Porque alguém interpreta de outro jeito o código e o aplica de outro jeito. A influência cultural da aplicação de leis, isso vale para uma empresa que aplica código, vale para a nossa vida social, nossa vida cívica. A força do direito no comportamento social só existe na medida em que a previsibilidade de aplicação das leis é satisfeita. Em que a lei é sempre aplicada daquele jeito e há a certeza de punição no caso de violação. Eu sei que a lei será aplicada e sei que a lei será aplicada desse jeito. O que leva a um segundo problema do código. O código existe, ele é claro, mas ele é só para inglês ver. Ninguém leva a sério. Ninguém leva a sério. É só para pôr no banner. Como boa parte dos discursos éticos de muitas empresas. Muitas empresas fazem discursos éticos e botam valores como responsabilidade social. E aí quando você vai ver, responsabilidade social nunca diz respeito à atividade fim da empresa. É sempre atividade meio. Somos um banco que tem responsabilidade social. Veja, as nossas folhas de talão de cheque são feitas com papel reciclável. Nossa! E as taxas de juros torsivas. E quando o sujeito está na pior, a gente arranca o resto. Grande responsabilidade social. E quando você paga para os empregados, merreca. E se ele denunciar alguma violação moral, rua, processo, humilhação. Grande coisa fazer folha de cheque com papel reciclável, se dentro é uma zona. É preciso que o código exista e que seja levado a sério. Segundo fator de influência. Já que em boa parte das empresas as pessoas são desmoralizadas, no sentido em que não se exercita nelas o exercício da sua liberdade existencial, ao contrário, são convertidas em objeto. A La Ford, não o presidente americano, nem o carro, o industrial, que dá nome ao carro, que consta, que dizia aos seus empregados, você não é pago para pensar, ou seja, reduz os trabalhadores à condição de objeto. Pois bem, então, quem sobra como sujeito moral? Porque uma coisa é eu reduzir você a objeto, a outra é você incorporar, aceitar que ali na empresa, no trabalho, você é objeto. Faça o que manda, moço.
faço o que mandam. E quando ninguém manda nada, não faço nada. Simples assim. Você já assume a condição. E aí quem vira, inclusive aos seus olhos, o sujeito moral? Claro, porque você deixa de ser sujeito moral para você mesmo. Se eu só obedeço ou não faço nada, logo não tenho que escolher. E se não tenho que escolher, não sou o sujeito moral. Quem é? O cara que me manda. O cara que escolhe por mim. Aí ele vira o baita exemplo. Quanto mais hierarquizada a empresa, quanto mais essa hierarquia pesa de cima para baixo, quanto mais as pessoas são anuladas na sua liberdade, mais exemplar é o exemplo moral de quem vem do andar de cima. Me chamaram uma vez para dar palestra numa empresa. Fabricava medicamentos veterinários. Grande empresa. Antes de mim falava um autodiretor. Esse autodiretor demonstrava um case de sucesso. Porque no mundo empresarial, assim, tem case. E o case de sucesso era: aqui nós temos um valor ético. Chamou assim mesmo, valor ético. Que é foco no resultado. Foco no resultado. E ele do setor de vendas, o que era foco no resultado? Óbvio, vender mais. Ele dizia, vender produto bom é fácil. Mas nós tivemos um caso há alguns anos aqui na empresa, em que era um produto veterinário que tinha um problema. Ele matava o rebanho. Não matava 100%. A cada 2 animais vacinados, um empacotava, um morria. É muito difícil você vender um remédio que mata. Mas nós fomos premiados. Premiados pela matriz. Porque esse remédio vendido no mundo inteiro, pois bem, nós aqui no Brasil fomos os que mais vendemos um remédio que mata rebanho. Case de sucesso. Atingimos a meta. Cumprimos nossa obrigação moral. Nós avisamos. Pessoal do laboratório, seguinte. O cara aqui que aplica no boi diz que o boi morre. E o que o pessoal do laboratório dizia? Você é vendedor, não entende nada disso, deixa com a gente. Ou seja, o desmoralizava. E ele aceitava isso. Ao ponto de veicular como exemplo positivo. E ele que suspeitava de que o remédio realmente matava, que o cara que aplica remédio do boi tem razão. Ele dizia, tenho que arrumar argumentos que favoreçam minha venda. E arrumava. Olha, esse remédio é não só eficaz para essa doença, como é eficaz para várias outras. Nós temos casos práticos que mostram que daqui a um tempo, 1/3 do seu rebanho não terá doença nenhuma. E mais, reduz o custo da sua alimentação em 1/3. Só vai ver. O custo de compra de ração vai cair em 1/3 daqui a um mês. Só vai ver. Tudo verdade. Tudo verdade. É um negócio fantástico. E aí o cara acabava de dizer isso, e no final de contar essa história, esse case de sucesso, dizia, agora o professor Júlio nos dará uma palestra sobre ética. E quando eu soube no palco, a pessoa ainda disse, olha, ele passou um pouco do tempo, então o senhor só tem 30 minutos. Dá tempo para falar de ética? Eu falei, nossa, é meio curto, né? Quer dizer, o cara me dá um case desse e ainda me rouba 15 minutos de palestra. 15. Isso era o valor exemplar, é o valor aplaudido, é o valor de que quem está lá em cima diz para quem está lá embaixo, quer chegar aqui? Faz isso. Faz isso. A empresa cultuava exemplarmente valores ruins. Muitas empresas têm código de ética e cobram código de ética. Da metade da hierarquia para baixo. Da metade para cima, muda tudo. Como se ética fosse coisa para peão dentro da empresa. Para gestor, não. Quando é o contrário. Se o peão é escravizado no sistema, se ele não tem escolha moral nenhuma, então a pessoa a quem o código menos se aplica é ele. Quem mais deveria ser cobrado, quem mais deveria zelar e resguardar, é quem está lá em cima. Até pelo efeito exemplar de seu comportamento. Agora, quando a empresa não tem hierarquias tão abissais assim, o exemplo está no vizinho. Não precisa vir de cima. Basta vir no de baixo. No que o de baixo faz. No que aplaudem o que o do lado faz. Aplaudir comportamento.
Toda empresa gerencia o que as pessoas fazem, tenta influenciar o comportamento das pessoas, mas nem sempre conecta isso com ética. Mas conecta facilmente com lucro, por exemplo. Incentivar um vendedor a agir de determinada maneira é mudar um comportamento ético, na medida em que ética diz respeito àquilo que as pessoas fazem, àquilo que escolheram fazer. Podíamos ter vendedores moita. O cara que fica esperando, imagina, você tem uma loja. Tem loja que não aborda o cliente quando entra. E tem loja em que os vendedores já ficam em fila, com maga de rapina. O cliente botou o pé na empresa, vão 3 no pescoço. Pois não, bom dia, o que o senhor quer? São atitudes diferentes. Alguém escolheu o que é melhor. Mas pensa, o que é melhor para a venda. Não pensa isso como uma escolha ética. Como todas as outras escolhas de como as pessoas devem agir ou deixar de agir, são escolhas éticas. E como elas são moduladas? Em sistemas de punição, de repreensão, feio, não faça mais isso. Mas também de aplauso. Também de aplauso. Tem um filósofo moderno chamado Spinoza. E a pergunta, o que faz com que as pessoas obedeçam? Porque imagine a regra. A nossa regra de existência deveria coincidir com os nossos afetos. E, portanto, você deveria fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque você quer ou não quer. Porque lhe apetece ou não lhe apetece. Mas você sabe que tem muita coisa que você faz contrário àquilo que você quer. Você trabalha e dizem, tem que entrar no trabalho e ir para o trampo às 8. Mas você não quer acordar às 6:30 para chegar às 8. Você quer ficar mais na cama. Na hora que o despertador toca, o que os seus afetos dizem para você? Caminha, nossa, travesseiro bom. Mas não, você sai da cama não querendo. Por quê? Por quê? Spinoza responde, desde que o mundo é mundo, há 2 motivos íntimos para você obedecer à vontade de outro que não você mesmo. Ou medo, ou esperança. Vou acordar cedo e chegar na hora. Por quê? Tenho medo de perder o emprego. Ou então, vou acordar cedo e chegar na hora, porque eu tenho a esperança de, em sendo todo dia pontual, vão botar a minha foto na parede, dizendo funcionário do mês. Tem lanchonete que faz isso. E o sujeito vira o cara mais perseguido da lanchonete. Todo mundo olha, vê a fuça do cara e procura lá dentro. Cadê o funcionário do mês? Vou ver se ele vai cuspir na chapa. Mas é um incentivo. Permite ele tirar onda com os colegas. Ah! Sou funcionário do mês pela 9ª vez. E você? Eu nunca fui. Nossa, é algo que as pessoas buscam. É algo que lhes agrada. É algo digno de gerar nelas esperança. Pois bem, medo e esperança. Há empresas que são muito facilmente gerenciadas pelo medo. Tratar a ética só a partir do aspecto punitivo, punir o comportamento errado, mole, apelo para o medo. Mas é medo e esperança ao mesmo tempo. E qual é a esperança que você alimenta nas pessoas? Eu alimento esperança quando aplaudo um comportamento. Vejo o meu colega que teve um comportamento sendo aplaudido, quero aplauso também. Porque quanto mais aplauso, mais promoção, mais estabilidade no emprego. Quanto mais aplauso, menos medo eu terei. E portanto o que eu faço? Tendo a imitar o comportamento aplaudido. As pessoas punem de acordo com o código de ética, mas não aplaudem de acordo com o código de ética. Imagina o exemplo que eu acabei de dar do vendedor que vendeu o remédio que mata o usuário do produto, o animal que recebia o produto. Aplaudido, por quê? Pelo resultado. Boa parte dos aplausos ou falta deles é ancorado num único valor que é muito comum você encontrar, até explicitado no banner das empresas, que no jargão corporativo atual aparece como sinônimo de foco no resultado. Foco no resultado. Eu acho engraçado quando eu vejo num banner que lista valores a presença do valor foco no resultado.
Por causa da palavra foco. E qual é o problema da palavra foco? É que é o seguinte, você vai ao oftalmologista e diz, estou ficando cego. O oftalmologista vai fazer exame, o que ele diz para você? Foca na terceira linha. E você está ali olhando. Quando você foca na terceira linha, pergunta, o que você faz com a primeira linha? O que você faz com a segunda linha? O que você faz com a quarta linha de letrinha? Você desfoca. Focar em alguma coisa quer dizer desfocar do resto. Então, o sujeito faz uma lista. Ética, bom senso, respeito e foco no resultado. O que isso me leva a crer que o cara está querendo dizer? Que eu estou numa encruzilhada moral. Se eu respeitar o cliente, eu vou contra o resultado. Imagine o remédio. Se eu respeitar a vida do rebanho, eu vou contra o resultado, que é vender mais. Para bicho morto ou vivo, pouco importa. O negócio é o gráfico de venda crescer. E se a questão for foco no resultado, está dada a resposta. Morte aos clientes. Foco no resultado. Vendo o telefone que explode na orelha. Foco no resultado. Venda mais, mas exija pagamento à vista. Porque morto para de pagar a prestação depois que morre. Foco no resultado. Boto isso no banner e eu me pergunto, será que é isso mesmo que vocês estão querendo fazer? Ou querem levar a ética mais a sério? Como um conjunto de princípios que afeta tudo, o meio e o fim da empresa. Geralmente o foco no resultado não é só ato falho. Não é só insensibilidade conceitual. Não é só ter parado para pensar que foco elimina a lista. Muitas vezes não é ato falho. É o que, de fato, a empresa é. Miramos o resultado e cobramos e dizemos o que é o bom comportamento a partir do resultado dele. Em termos éticos, é até um grande critério de avaliação do comportamento moral. É você definir que algo é bom ou ruim em razão do resultado. Na filosofia se chama consequencialismo moral. Consequencialismo moral. Fulano fez isso, é bom? Não sei, qual o resultado? O resultado é que as vendas aumentaram. Então é ótimo. Pouco importa o que ele tenha feito. Mas há outro sistema ético, que é a chamada ética de princípios, em que você define o que é certo e o que é errado não pelo resultado, mas em razão dos motivos que levaram alguém a fazer o que fez. Do exercício da consciência livre para escolher fazer algo e não outro. Por princípio digo a verdade, mas se dizer a verdade para esse cara, não vai vender o remédio. Mas eu digo a verdade, por princípio. Então se eu avalio o bom comportamento e se eu premio quem segue princípios, estou prestigiando uma ética de princípios. Pois bem, a imensa maioria das empresas, na hora de conceder prêmios, premia por resultado, prestigia uma ética de resultado. Ética de resultado que sequer é ligada a resultados éticos, mas ligada a resultados econômicos. Só econômicos e mais nada. A ética de resultado tem um problemão. É quanto que eu avalio o resultado. Vou dar um exemplo da política. JK, Juscelino Kubitschek, tido por nós hoje como grande exemplo de estadista. JK, quando termina o mandato dele, não consegue reeleger o sucessor. O sucessor dele perde a eleição para Jânio Quadros, que na época fez campanha cujo símbolo era uma vassoura. Varre, 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 vassourinha. Varrer para longe do Brasil a corrupção. E quem era o corrupto? JK. Termina com a imagem de corrupto que quebrou o Brasil. Se você pergunta, avaliando pelo resultado, o governo dele foi bom ou ruim? Se eu faço essa pergunta logo no dia da eleição de Jânio Quadros, a resposta é óbvia, ruim. Mas se eu faço a pergunta tempos depois, hoje, Jânio Quadros entrou para a história com fama de alcoólatra e maluco, e JK, por sua vez, entra para a história como ícone de governante preocupado com o Brasil, com moralidade, grande estadista. Veja, as coisas mudam. Então dizer uma ética de resultado, ela é confusa, com
confusa, porque o critério de julgamento, que é o resultado, é incerto, ele muda. Tivemos grande sucesso na venda desse produto, mas aí alguém dedurou, o produto está matando o rebanho. Ih, pegou mal para a empresa. E aí o resultado que era bom passou a ser um resultado ruim. Porque mancha a imagem da empresa e faz com que as pessoas desconfiem de todos os outros medicamentos vendidos pelo laboratório. Num primeiro momento, avaliar esse resultado como excelente. Depois, reavaliar esse mesmo resultado como ruim. Imagine você, como que eu vou gerenciar se o norte do comportamento, se na hora de dizer o que se deve fazer, é algo que muda. Hoje o certo é isso, amanhã é aquilo. Como? Eu vou constituir uma cultura dentro de um ambiente de instabilidade de valores. Se eu quero cultuar valores, é preciso fazê-los respeitar constantemente, em todo lugar, o tempo todo, e para todos, Aí sim, se você conseguir isso, eleger valores éticos e conseguir, de fato, mudar o ambiente da empresa, atacando a valorização, a consagração desses valores e punindo aqueles que atentam contra esses valores, aí sim você conseguirá gerir a ética para que a empresa funcione eticamente de acordo com princípios. Fácil de falar, fácil de entender, mas muito difícil de encontrar alguém que tenha de fato, a intenção de fazê-lo. Agora, gente que queira usar esse discurso para fazer cosmética, nossa, é muito fácil achar. Espero que tenha sido claro, espero que tenha podido contribuir. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail julio@pompeu.org. Muito obrigado.